Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. Lembrando, a ideia do Conta Aí é reunir histórias reais da fantástica fábrica do impacto. É o famoso contar o milagre ou o pecado, sem revelar o nome do santo nem da igreja. Você sabe, né, amigo ouvinte? Histórias não faltam. Aliás, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, tá esperando o quê? Só enviar para o e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com que a gente vai analisar com o maior carinho, cuidado e sempre respeitando o anonimato de quem está dividindo a história da organização onde isso aconteceu. Fica tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada Podcast segue sua frequência normal. E também, se você quiser apoiar essa bagaça aqui, te convido a passar lá no Apoia-se e dar aquela moral pra gente. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Mantém os dois trabalhos de pé, o Impacto na Encruzilhada Podcast e o Conta Aí Podcast. Valeu demais! E nesse episódio reunimos duas histórias de um início animador em um novo trabalho na fantástica fábrica do impacto e depois que se revelaram a mais perfeita cilada. Daí o título, né? Que é Não Era Impacto, Era Cilada. Inspirado aí naquele pagode dos anos 90 do grupo Molejo, que certamente você conhece. Bom, quem nunca, né? Começou animado, empolgado num trampo novo aí de impacto e depois se ligou que estava numa cilada. Pois é, essas duas histórias de hoje vão trazer aí um pouco disso, tá bom? Então, sem mais delongas, partiu pro episódio. Bom, a primeira história de hoje é do Geraldo, que nos enviou o seu caos aí de peito aberto. Valeu demais, viu, Geraldo? Lembrando que os nomes das histórias que a gente divulga aqui são fictícios, tá bom? Bom, pois bem, o Geraldo trabalhava numa ONG pequena, daquelas que atende aí o contraturno escolar e que atendia lá umas 200 crianças e pré-adolescentes na periferia de uma grande cidade aí, Brasil adentro. Ele tinha começado lá como monitor dessa ONG e com o passar do tempo foi crescendo, foi assumindo mais responsabilidades, até chegar ao cargo de coordenador. Acho que é muito comum essa trajetória do Geraldo em várias organizações Brasil adentro aí. Bom, ele respondia à coordenadora geral, ela que estava acima dele aí na ONG, e o Geraldo lidava com toda a parte pedagógica, todos os atendimentos que a ONG realizava, não só com os alunos, mas também com os pais, mães, familiares, com a comunidade. Bom, ou seja, era uma baita responsa que o Geraldo carregava aí nas costas, mas ele amava o trabalho que fazia. Depois de quase 8 anos trabalhando ali, ele estava sentindo já que não tinha mais espaço para crescer. Sua coordenadora não demonstrava que ia sair dali ou que abriria alguma oportunidade para o Geraldo crescer. Então ele chegou àquela conclusão que muitos chegam aí no setor, que é: não tenho mais espaço para eu crescer aqui dentro da minha organização, preciso buscar algo fora dela. Então, obviamente, ele começou a se movimentar e a buscar novos trampos, ainda que ele gostasse muito de trabalhar ali na ONG onde ele estava. Bom, era bastante trabalho, a carga de atividades e de responsa eram altas, mas ele se sentia em casa e mandava muito bem no trabalho que fazia ali na ONG. Mas, de todo modo, ele sentia falta de crescimento. Bom, um belo dia, Geraldo foi num evento externo, desses de rede de atendimento, muito comuns também, e encontrou colegas de outras ONGs aí da cidade. Aliás, a rede de OSCs ali que atendia contraturno ali na cidade era uma rede bem ativa e com frequência eles se encontravam para reuniões diversas, troca de figurinha e etc. Nesse belo dia, Geraldo confidenciou com uma colega sua de setor, de uma outra OSC, que ele estava pensando em sair, que queria novos desafios aí na sua caminhada profissional. Bom, essa sua colega, que a gente vai chamar aqui de Thalita, gostou do que ouviu de Geraldo. Por quê? Porque ela também tinha um segredinho para contar para ele. Thalita também estava de saída da ONG em que ela trabalhava. Ela iria se mudar de cidade por questões pessoais. E ela sabia que seria bem difícil, mas bem difícil, encontrar alguém para substituí-la com uma certa rapidez.
Bom, eis que Thalita não pensou duas vezes ao convidar Geraldo a assumir o cargo dela, né, que a Thalita era uma espécie de coordenadora geral adjunta da sua ONG, e obviamente ela iria conversar internamente para viabilizar aí o caminho para o Geraldo. Bom, Geraldo já conhecia um pouco da ONG de Thalita, afinal era uma ONG bem conhecida ali na cidade, que fazia um trabalho parecido com o de Geraldo, mas com um volume bem maior de atendimentos, ou seja, era uma oportunidade boa para o Geraldo crescer, mesmo ramo, mais volume de atendimento, mais impacto, mais responsabilidades. Bom, tá, voltando ao evento da rede, naquele dia eles trocaram essas ideias, o evento acabou, cada um foi embora e Geraldo ficou depois matutando aquela ideia e aquele convite. E ele tinha pedido uns dias aí para pensar melhor e para poder dar um sinal verde aí para Thalita. Bom, dias depois, Geraldo tinha decidido e ele deu o sinal verde aí para Thalita, mexeu os pauzinhos para ver se havia espaço mesmo para que ele fosse trabalhar lá. E, obviamente, ele precisaria, com o sinal verde do lado dela também, ele precisaria tomar aí algumas providências para começar. A primeira era avisar a própria Thalita de que sim, ele topava, e a outra era avisar a sua coordenadora que ele iria sair. Passado mais um tempo, Thalita deu um sinal verde de que ia dar certo, aquele convite de fato iria se materializar, e assim Geraldo fez. Foi avisar a sua coordenadora de que ele iria sair, a conversa foi muito boa, talvez a sua coordenadora já esperasse por essa situação, no fundo ela sabia que cedo ou tarde ela ia perder Geraldo, esboçou ali uma contraproposta dentro das limitações da ONG, mas sabia que Geraldo já tinha tomado a sua decisão e assim concordaram com as bases aí da saída do Geraldo de forma super amigável, mas com uma tristeza no ar. Afinal, a ONG e as pessoas dali sentiriam muito a falta de Geraldo e, claro, ele também sentiria a falta de todo mundo. Passado o prazo acordado, ele saiu da ONG e iniciou na nova casa e na nova função. Na primeira semana no novo trabalho, Geraldo contou com o apoio de Thalita, meio período, para fazer toda a ambientação aí da nova ONG. E foi muito bacana. Thalita literalmente pegou na mão de Geraldo e mostrou como os processos ali eram e etc. Depois dessa semana inicial, Thalita se despediu de todo mundo, de Geraldo, e se mudou da cidade. E ela deixou muito claro que em caso de qualquer necessidade, Geraldo poderia acioná-la viva o WhatsApp, que ela o ajudaria sempre que possível. Bom, Geraldo começou todo empolgado no novo trabalho, seu papel estava claro, ele sabia bem o que precisava fazer, e assim os dias foram passando na nova casa. Tudo ia bem, eis que... Olha aí o eis que aí, minha gente, sempre aparece aqui na nossa história, do Conta Aí. Pois bem, eis que Geraldo começou a notar umas coisas estranhas ali na ONG, na sua nova ONG, Primeira delas é que a sua nova chefa, que a gente vai chamar aqui de Neia, era extremamente microcontroladora. Sabe aquela pessoa que quer validar cada passo que o Geraldo pensava em dar, cada vírgula revisava, ela era desse perfil. Então a Neia era extremamente microcontroladora, microgestão, todo momento. Bom, segunda coisa estranha que o Geraldo notou é que o santo dele e o da Neia não bateu desde o início. Já de cara ele sentiu que a relação já começou meio esquisita, não sei, ele não sabe de explicar, é meio de sentimento, ficou uma coisa mal parada entre os dois, subjetividades, digamos. E a terceira, e que Geraldo descobriu só depois, é que Neia tinha indicado outra pessoa para a vaga, por algum motivo que Geraldo ainda não sabia. A Neia não queria Geraldo, queria colocar uma pessoa da sua preferência, uma pessoa querida sua, e que Geraldo só descobriu depois. Pois bem, essa conjunção de fatores deixou Geraldo numa bela de uma sinuca de bico. Mal ele tinha entrado no novo trabalho e já estava estressado, passou a ter crises de ansiedade, algo que ele não tinha antes, e apesar disso tudo, ele seguia lutando para entregar o melhor que ele podia fazer na sua nova função.
pausa para uma dúvida que eu tive quando estava conhecendo a história do Geraldo, e que provavelmente você também pode ter, amigo e amigo ouvinte. Afinal, Thalita não tinha dado essa brifada antes em Geraldo? Afinal, Thalita tinha colocado Geraldo numa barca furada? Por que ela não tinha avisado ele que ali era cilada? Pois bem, segundo Geraldo, Thalita tinha uma boa relação com a Neia e, por isso, esses babados aí que o Geraldo estava lidando não chegavam a gerar todos esses problemas e gatilhos na própria Thalita. Bom, de todo modo, Geraldo tinha ficado com essa pulga atrás da orelha, afinal, tinha alguma coisa mal contada nessa história. Bom, e assim o tempo foi passando, a duras penas, segundo Geraldo, ele pôs a sua resiliência à prova e procurou se blindar ao máximo das investidas de Neia, e nem ele sabe como é que ele aguentou quase um ano nesse trampo. A microgestão e as insinuações de Neia eram uma constante, e ela ainda jogava no ar de como Thalita fazia falta ali. Bom, ao longo dessa dura jornada, Geraldo havia pedido apoio a um advogado amigo seu sobre como ele poderia se precaver de eventuais complicações, e, devidamente orientado pelo amigo advogado, Geraldo foi reunindo evidências e mais evidências das situações para lá de bizarras que ele passava diariamente. Uma série de assédios. E aí ele foi reunindo gravações de conversa, e-mails, WhatsApps bizarros e por aí vai. Um belo dia, às vésperas de completar um ano de casa, Neia chamou Geraldo para uma reunião e disse na cara dele, sem nenhum pudor, que ela tinha convidado Thalita de volta. Thalita para voltar à sua função que agora estava com Geraldo. Que Thalita estava voltando para a cidade, que ela tinha saído da cidade por questões pessoais, teve mudanças aí nessas questões pessoais, e ela estava voltando, e que Neia imediatamente havia convidado Thalita a voltar e assumir a sua anterior posição, e que Neia não via a hora da Thalita estar ali de volta na ONG. Bom, Geraldo, que nessa altura do campeonato andava gravando a própria sombra, logicamente tinha gravado mais aquela pérola, e ele saiu da sala sem dizer nada. Não tinha força, não tinha energia. Ele tinha perdido o chão com aquela bomba, mais uma, né? E precisava, obviamente, checar com a Thalita se aquilo era verdade. E minutos depois, a história tinha sido confirmada por Thalita. Que ela ia dizer para ele que ela não tinha pedido para voltar para a ONG, que ela tinha recebido um convite da Neia, babá. Bom, a partir dali, Geraldo já não sabia mais em quem confiar. Thalita, que até então era sua amiga, uma pessoa de confiança, já não parecia mais ser. E nesse dia, Geraldo, saiu mais cedo, alegando que não estava se sentindo bem, e foi embora para sua casa para nunca mais voltar ao trabalho, ou melhor, aquele trabalho naquela ONG. Já no dia seguinte, seu amigo advogado, agora como advogado formal do Geraldo, entrou em cena, e o processo contra a sua agora ex-ONG e contra a sua ex-chefia começava com tudo. Bom, a gente não vai entrar no mérito aqui do caso, né, obviamente, porque o processo ainda está tramitando na justiça, mas Geraldo bloqueou Neia e Thalita e nunca mais quis saber daquelas pessoas nem daquela organização. Passou por um momento de dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho, mas alguns meses depois conseguiu um novo trampo e segue lá até hoje. Se ele está feliz nesse novo trampo, talvez seja perguntar demais. Mas o fato é que ele já não sofre com esse tipo de situação, que ele de certa forma se ligou que ele tinha normalizado situações que ele viveu na ONG anterior. Segue estável, cuidando da sua saúde, fazendo o seu trabalho num nível bom de profissionalismo e bola para frente. Bom, moral da história: amigos, indicação de amigos para supostos trabalhos à parte. Bom, é sempre uma imensa responsabilidade isso, então pense com carinho antes de fazê-lo, e Geraldo descobriu, né, na sua relação com Thalita, de uma maneira bem torta, o efeito disso, não é mesmo? Bom, então é isso. Valeu demais, Geraldo, por dividir sua história aqui com a gente. Se cuide, que bom que você já esteja melhor, bola para frente, e a vida vai nos trazendo aprendizados. Sem dúvida, a sua história vai repercutir aí para outras pessoas que estão nos ouvindo. Valeu demais, Geraldo. Forte abraço.
Bom, a segunda história de hoje é da Sofia. Sofia foi contratada como coordenadora de marketing numa organização de microcrédito que atua aí na área de impacto. E o que acontece? Acontece que a organização é uma ONG, ou MOCIP, que atua nessa área aí de microcrédito, microfinanças. Então, ela não é uma organização vinculada ao Banco Central, não tem nenhuma regulamentação do Banco Central em cima disso. É uma ONG, MOCIP, como qualquer outra que atua aí no nosso setor. Pois bem, quando Sofia chegou lá, descobriu que as pessoas lá eram todas muito iguais. Em termos de aparência, cor da pele, se é que você me entende, né? E de pensamento. O que hoje a galera chama de gente padrão. Pois é, ali era uma fábrica de gente padrão. E claro, um ambiente extremamente conservador. Ela foi descobrindo isso na medida em que ela foi fazendo algum tempo ali de casa. Bom, aspas para Sofia. Abre aspas. Nossa, que inferno. O que eu fiz? Vim para cá achando que ia transformar a vida das pessoas e quando eu entrei descobri que eles, a organização, transformam a vida dos colaboradores num inferno. Fecha aspas aqui. Bom, mas enfim, com o passar do tempo, Sofia foi superando algumas dificuldades, foi fortalecendo e ampliando a sua equipe de marketing, e ela fez um processo seletivo para contratar uma pessoa, uma moça, que estava terminando o jornalismo, e ela ia apoiá-la na parte de atendimento online e também de atendimento por telefone, e ela se chamava Carla. Pois bem, Carla tinha um cabelo curto, era super alternativa, tinha piercing, tatuagem, enfim. Não era uma pessoa padrão que era o ambiente ali. Um belo dia, o RH pediu ajuda para Sofia, pois eles precisavam de uma pessoa para cobrir as férias de uma outra funcionária e Sofia pediu esse apoio para Carla. Então a Carla é essa alternativa que tinha acabado de chegar na casa. Sofia falou, Carla, preciso de você para quebrar um galho ali para os nossos colegas do RH. Você vai ficar um período ali na recepção da organização, atendendo o público. Atendimento de recepção, né? Orientação, aquele sorriso simpático, orientar as pessoas e tal. E assim fez. Assim Carla fez, cumpriu bem a função, super simpática, super prestativa e estava lá. Eis que, olha o eis que aqui de novo, pessoal. Pois bem, eis que um belo dia, a presidente da organização viu Carla lá embaixo na recepção e foi direto no RH e falou com a Samantha, que é a pessoa responsável pelo RH. Falou, Samantha, quem contratou aquela moça lá? Porque eu posso mandar ela embora agora. Eu não quero mais esse tipo de gente na instituição. Bom, pausa para fazer um rápido contexto aqui, tá? A Samantha era uma pessoa próxima da Sofia. Samantha do RH, Sofia, coordenadora de marketing, que nos enviou essa história. Pois bem, a própria Samantha, responsável pela RH, já sabia desses casos, né, de preconceito lá na organização, e ela vinha tentando mudar isso e trabalhar em cima disso, tá bom? Aspas para Samantha aqui, do RH. Aspas, a presidente mandou demitir a Carla, mas a moça não tinha nada de errado, não tinha feito nada de errado. Pois é, e no fundo a Samantha, o RH, sabia que a presidente estava querendo demitir a Carla porque ela tinha cabelo curto, usava piercing, tatuagem, mas ela estava de uniforme igual todo mundo, estava sendo super gentil, educada, estava fazendo a sua função ali e não fazia sentido algum a presidente da organização mandar a Carla embora, sem mais nem menos, tá? Ainda mais depois de um processo seletivo que deu trabalho para a Sofia conseguir chegar na Carla. E que parecia ser uma pessoa muito boa e desenrolada ali para aquela função. Bom, daí Sofia pediu um tempo para Samantha para dar um jeito na situação. Bom, Sofia ficou, obviamente, pé da vida com essa história, né? Tinha acabado de contratar a Carla para sua equipe, a Carla estava quebrando um galho para Samantha, para o pessoal do RH, e aí a presidente, simplesmente porque viu a moça, já quis demitir, é uma aberração completa, não é mesmo? Daí a Sofia falou, vou escalar essa história. Então ela pegou e marcou um horário com a sua diretora, que era sua chefia imediata, e naquele dia foi lá na sala dela e contou tudo o que tinha acontecido. E ela foi além e disse, aspas da Sofia, bom,
Se vocês demitirem a Carla, eu vou junto com ela. Pode fazer a minha demissão também, porque eu não vou aturar esse tipo de preconceito com uma moça que nem começou a trabalhar aqui no meu setor só por causa da aparência dela. Não faz nenhum sentido. Bom, a chefe da Sofia queria morrer de vergonha pelo barraco que a presidente da organização tinha causado e, claro, prometeu para Sofia que ia cuidar do assunto e que Carla não seria demitida e, de fato, ela não foi demitida. Bom, corta aqui a história, né? Vamos pôr uma linha do tempo. Meses depois, outro babado interno ocorreu e ele é uma outra história, fica para uma parte 2 aqui dessa história, e que, segundo o relato de Sofia, aquilo ali, aquela organização era uma fábrica de maluco. E que, uns 6 anos depois que ela saiu, que ela foi demitida e tal, ela ainda treme. Ela tem calafrios para contar essa história, porque mexe muito com ela, tá? Essa história de Sofia é um dos motivos da sua depressão profunda nesse período, antes dela ser demitida. Ela teve pneumonia, ela nunca tinha tido pneumonia antes, precisou se consultar com um psiquiatra e desde então Sofia segue em acompanhamento psiquiátrico. Aliás, o próprio profissional explicou para ela que pneumonia é um sintoma clássico de quem está com depressão severa, que é o caso da Sofia, está em tratamento, está evoluindo e já está bem melhor do que ela esteve naquele período lá. E a história terminou porque ela foi demitida depois por um outro percalço, a parte 2 da história, que a gente vai contar numa outra oportunidade. Mas queria fechar com essa parte 1 dessa história da Sofia. É uma história pesada, não é mesmo? Agradeço demais a Sofia por dividir conosco essa história. Torço para que ela siga aí a sua recuperação e que siga aí lidando e trabalhando esses traumas. Mais um caso aqui de que as ciladas nos trazem consequências e que muitas vezes a gente só se dá conta do tamanho da cilada em que a gente se meteu tempos depois, quando a gente consegue sair dela e consegue olhar para tudo isso que a gente passou. Portanto, se você se identificou com essa história de Sofia, se você também percebe que está num ambiente de trabalho tóxico, procure ajuda. Converse com pessoas da sua confiança, procure apoio profissional. O primeiro passo é a gente reconhecer, né, que a gente está lidando com situações que não podem ser normalizadas e que a gente precisa procurar ajuda e superar e tentar entender o que está acontecendo e com certeza, com apoio, a gente consegue sair dessas situações mais forte do que a gente entrou, tá bom? Então, é isso. Agradeço demais aí ao Geraldo e à Sofia por dividir suas histórias conosco. 2 histórias difíceis, com várias camadas aí, muita profundidade. Cada qual aí à sua maneira, encontrou o seu livramento, tirou suas conclusões, levou consigo muitos aprendizados dessas histórias, que até poderiam ser histórias de terror, não é mesmo? Que loucura. Bom, e aí, amigo ouvinte, o que você achou das 2 histórias de hoje? Histórias de não era impacto, era cilada. Aliás, há muitas por aí, não é mesmo? Bom, se você quiser compartilhar alguma história com a gente, não se esquece, tá? É só enviar pelo e-mail impactoencruzilhada@gmail.com, que vai estar aguardando a sua história aí. Então é isso. Esse é o Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.